Verdade. Dentro de nossa casa. Nós começamos a pregar o Evangelho dentro da nossa própria casa, e ali você vai expandindo o seu conhecimento. Tem seu vizinho, tem o próximo do seu vizinho, e assim você vai fazendo isso. Mas não, meus irmãos, muitas das vezes nós ouvimos aqui, guardamos no nosso coração, e aqui fica. Nós somos egoístas por não transmitir aquilo que aprendemos. Verdade. O conhecimento que Jesus Cristo nos dá através da sua palavra, nós retemos para nós mesmos. Verdade, Deus tem misericórdia. Nós não levamos ao nosso próximo a quem precisa. De sorte que a fé é pelo ouvir. Verdade. E o ouvir pela palavra de Deus. Mas como é que o próximo vai ouvir a palavra de Deus se as pessoas não querem mais levar a verdadeira palavra? As pessoas hoje em dia querem levar a palavra através de barganha, de ganho próprio. Verdade, Deus. Não leva uma palavra verdadeira, mas sim uma palavra que eu costumo falar de Satanás. Porque a partir do momento que você deixa de pregar a verdade, você está pregando o evangelho de Satanás. Verdade, Deus. Se nós, meus irmãos, que somos treinados, somos discipulados para espalhar o evangelho, nós nos recusamos a fazer. Quem fará? Mais perfeito. Quem fará? Aí eu pergunto para cada um de nós, ou para você, para cada um de nós, para que Jesus Cristo nos separou? Já fiz essa pergunta, mas para que Jesus Cristo nos separou? Oh Deus, é verdade, Senhor. Só para sair daqui, ir para casa, esperar o final de semana, vir para cá novamente? E onde fica o ide? Verdade, Deus. Aonde fica ide? Pregar, levar o evangelho a toda criatura, meus irmãos. A glória, aleluia, Jesus, é verdade, O Senhor. mundo está perdido. As pessoas estão agonizantes, precisando de uma luz. Verdade, Deus. Precisando de uma palavra. E nós que aprendemos, nós que buscamos, muitas das vezes aqui, nós nos recusamos de levar essa palavra. Verdade, Deus. Então, que nós venhamos acordar, que nós venhamos a despertar na presença de Deus. Verdade, Senhor. Que nós venhamos abrir nosso coração verdadeiramente e deixar o Senhor trabalhar. Porque não adianta só nós ter o desejo, não adianta só nós nos preocuparmos, não adianta só nós falarmos e ficar parado. Não adianta. Nós temos que ter o desejo, nós temos que nos preocupar, mas nós temos que ter a atitude de fazer. Aleluia, de levar, verdade, Senhor. de pregar o evangelho. Glória, aleluia. As pessoas hoje em dia dão muito mais valor a coisinhas mesquinhas, que eu chamo mesquinhas, intriguinhas, coisinhas que só te prejudicam, só te afastam de Deus. Mas o verdadeiro objetivo, o verdadeiro amor, estão esquecendo, gente. Meus irmãos, Cristo está voltando. Cristo está voltando. Pode ser daqui a um minuto, pode ser amanhã. Verdade, Ele está Deus. voltando. E o que realmente nós fizemos para Cristo? O que realmente nós estamos fazendo para Ele? São verdadeiros fiéis. Verdade, Deus. Será se nós deixamos o Cristo trabalhar realmente no nosso coração, o Espírito Santo trabalhar, fazer
viver o novo renascimento de nosso ser? Ou será que nós estamos trocando coisas mundanas, trocando de servir a Cristo por causa de coisas mundanas? Estamos deixando de servir a Cristo verdadeiramente por coisas que não têm sentido, porque o que faz sentido na vida do cristão é a salvação. Verdade, Deus. Aleluia, O que Jesus. faz sentido na vida do cristão é a presença verdadeiramente Oh, de glória, Cristo aleluia. Jesus. Aleluia, Jesus. Aí eu pergunto, nós estamos deixando a presença de Cristo, de viver realmente o renascer, de viver realmente na presença de Cristo por coisas mesquinhas, coisas que passam, coisas que não têm sentido, Verdade, e Deus. deixamos de viver o Espírito Santo de Deus. Verdade, Deus. É Por causa de verdade. coisas mundanas, coisas quebradas por Satanás. Verdade, Deus. Meus irmãos, porque tudo aquilo que não é de Deus é de Satanás. Verdade. Tudo aquilo que afasta de Deus, da presença, é de Satanás. Tudo aquilo que não deixa você crescer na presença de Cristo é de Satanás. Verdade, Deus. Então venhamos acordar, que nós venhamos abrir nossos olhos. Somos fracos. Dobramos nossos joelhos ao chão, reconhecendo nossa fraqueza. Senhor, eu não sou capaz, Pai, mas ajuda-me a ter força, ajuda-me a ser forte, ajuda-me, fortalece-me. Temos que reconhecer a nossa fraqueza. Verdade, Deus. Nós temos que reconhecer que sem Ele não somos nada. Meus irmãos, enquanto permanecer em nosso ser o nosso eu, nós vamos continuar errando. Verdade. Enquanto nós deixarmos prevalecer o nosso eu, nós vamos continuar andando no caminho errado. Verdade. Nós vamos continuar andando pelo caminho errado. Nós vamos continuar dando importância para coisas mesquinhas, coisas que não dá edificação nenhuma. Que nós venhamos, meus irmãos, acordar, que nós venhamos viver o verdadeiro despertar, Verdade. que nós venhamos viver o verdadeiro evangelho, que nós venhamos fazer realmente o que o nosso Pai nos escolheu para Verdade, fazer. Deus. Aleluia. Levem a palavra a quem precisa. Vivam o Espírito Santo, deixe ele habitar no coração de cada um. Esses dias, eu e minha esposa, a gente tem lutado muito. Tem sido uma guerra difícil. Muitas das vezes, a gente até fica pensando por que estamos passando por isso. Por que isso acontece, meus irmãos? Mas é para nos fortalecer. É verdade, Deus. É para nos fortalecer na presença. Porque eu digo uma coisa para todos nós: se nós vivermos na paz, só tranquilidade, pode ver que tem alguma coisa errada. Verdade. Porque aquele verdadeiro céu, todo dia ele tem uma luta. Todo dia ele tem que vencer uma batalha, uma guerra. Todos os dias da sua vida. Mas no final do dia, você vê a recompensa. No final do dia, quando você encosta a sua cabeça no seu travesseiro, você tem a sua recompensa. É verdade. Que nós, meus irmãos, venhamos descobrir o que realmente, qual o nosso propósito para com Deus. E que nós não venhamos atrás de guru, de internet, ou que alguém venha falar para você: ei, eu vou dizer que você vai fazer isso. Não. É a sua intimidade com Deus. É a sua oração. É o seu joelho que você vai descobrir. Oh, glória, porque aleluia, Deus, verdade, Ele Deus. faz cada um. É só dar a oportunidade, é só abrir o seu coração.
fala, Deus não manda ninguém, Deus fala com você na sua intimidade. Verdade. Esses dias, esses últimos dias, nós achamos que está difícil. Muitas pessoas acham que são dias ruins, mas mais difícil vai ficar. A cada dia que passa, mais difícil vai ficar. E nós temos que estar, meus irmãos, na presença. Nós temos que estar firmes com Deus. Nós temos que estar realmente vivendo realmente o renascer. Nós temos que estar transformados na presença de Cristo. Porque se não viver essa transformação, não adianta eu estar aqui, não adianta eu estar aqui na frente falando e não viver. Não adianta eu falar e lá na frente fazer tudo ao contrário. Verdade. Nós temos que realmente nos converter verdadeiramente. Verdade, Deus. Nós temos que deixar que Cristo seja o único, o primeiro em nossas vidas. Porque todos os dias, meus irmãos, todos os dias, sem você perceber, você deixa Cristo de lado. Sem perceber, você deixa Cristo de lado. Em algum momento, você tem algo que é mais importante do que a presença de Cristo em sua vida. Tem algo que te chama mais atenção. Quantos e quantos lares não tem mais aquele momento de oração de família? Quantos e quantos lares não tem mais não busca aquela intimidade com Deus? Quantos de nós não tiramos mais aquele tempo para conversar com o Pai? Para chamar Ele para sentar do nosso lado e conversar? Pai, preciso de Ti, preciso conversar contigo. Meu coração está aflito. Quantos não fazem mais isso? Quantos pensam que ter intimidade com Deus é só vir para esse templo, cantar, adorar o Senhor e ir para casa e pronto? Esquece, não, meus irmãos. Todos os dias nós temos que ter uma intimidade com o nosso Cristo. Aleluia. Todos os dias nós temos que buscar. Verdade, Senhor. E ter o desejo de fazer o ID, de levar a palavra do Senhor. Ter o desejo de espalhar esse evangelho. Um evangelho que só traz sabedoria. Porque eu digo mesmo, todas as pessoas que estão aí neste mundo é porque não conhecem, não têm um conhecimento. Porque a partir do momento que for aberto seus olhos, a partir do momento que eu e você levar uma palavra que for cair, arrancar da venda dos seus olhos, eles acordarão e aceitarão a Cristo. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ter isso desejo. Nós precisamos ter uma atitude de levar a palavra de Deus a quem precisa. Nós precisamos, porque as pessoas estão agonizando aí fora. As pessoas estão se perdendo. E Deus, Ele não fez a humanidade para ser perdida. Deus não criou o ser humano para ficar perdido no mundo. Deus criou a humanidade para adorar. Então, por isso que Deus nos separou. Por isso que Deus tirou nós de dentro para fora. Nos trouxe para cá. Para que nós viéssemos aprender. Para que nós viéssemos ter um treinamento para levar a palavra. Mas muitas das vezes é tudo ao contrário. Muitas das vezes
o que nós aprendemos ou queremos reter para nós. Muitas das vezes, nós só queremos cargos eclesiásticos e ali estacionar, e ali parar. E não é assim. Cristo não nos separou para ser assim. Cristo nos separou para espalhar o Evangelho a quem precisar. É verdade, Deus. Aleluia, Jesus. É este o objetivo de nossas Glória, vidas. aleluia. É este o nosso objetivo. É para isto que nós estamos no caminho dia após dia. Eita glória! É para isso que nós somos separados, para levar o Evangelho a quem precisar. É verdade. Meus irmãos, quando eu lembro que há 5 anos atrás eu estava perdido, eu estava com essa venda nos olhos, eu vivia num mundo de ilusão, de mentira, e pensava que estava certo. Verdade. Quão bom foi quando uma pessoa chegou e falou para mim aquela palavra. Quão bom foi tirar as escamas dos meus olhos. Quão bom foi o meu coração sentir o prazer, a alegria de conhecer verdadeiramente a Cristo Jesus através da sua palavra. Então, se nós sentimos esse prazer, nós sentimos essa felicidade de alguém ter nos resgatado do mundão para cá, dessa podridão, nós sentimos essa felicidade porque que nós paramos, porque que nós estacionamos aquilo que nós achamos bom, maravilhoso em nossas vidas, que nós espalhamos para quem precisa. Aquela alegria que nós sentimos, que nós compartilhamos. Que o nosso objetivo é ganhar alma para Cristo Jesus. O objetivo de nós separados é para ganhar a alma de Cristo Jesus. Amém. Jesus é verdade. Muitas das vezes, em simples fato de você, Jesus te ama, dizer Jesus te ama, você ganha uma alma. É verdade. Mas muitas das vezes nós nos recuamos. Teve uma vez que eu estava no ônibus indo para. Nós estávamos vindo do Noroeste para cá. E eu sentei naquela cadeira sozinha na frente. E ali eu vinha lendo a Bíblia, eu sei que eu gosto de ler a Bíblia do seu lado. E de repente deu aquela vontade do coração, aquela ansiedade. Levanta-te, prega a palavra. E eu tremei. O ônibus lotado, eu tremei. Nunca fiz isso. E comecei a tremer de nervoso. Quanto mais eu tremia, mais eu ouvia aquela voz: levanta-te, prega a palavra. E eu sem saber o porquê daquilo. E eu baixei a cabeça, olhava de lado, mas não tinha jeito. Quando o Espírito Santo te incomoda, você tem que obedecer. E ai de você se não obedecer. Verdade. Eu fiquei um tempo sem querer fazer, até que me deixei levar pela força do Espírito Santo. E ali, meus irmãos, eu preguei mais ou menos da rodoviária até na Camelolândia. No que eu estava falando, um jovem que estava em pé estava se derramando em lágrimas. Aí eu entendi o porquê daquela vontade que veio no meu coração para levar a palavra. Uma coisa que eu nunca tinha feito. Nunca eu estava falando aquele jovem se derretendo em lágrimas e outras pessoas consolando. Quando eu levantei, quando eu terminei, eu sentei, baixei a cabeça, né? E as pessoas me olharam, o irmão levantou a voz para mim e falou: irmão, muito obrigado pelo que você me falou. Eu estava perdido sem saber o que fazer. Agora sim, Jesus. eu sei o que eu vou fazer.
Eu sei que Aleluia, nós- Jesus. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Eu estava sem entender o porquê daquela vontade. Mas uma coisa eu digo, gente: quando sente essa vontade de levar a palavra a alguém, quando nós sentimos esse desejo, faça, porque tem alguém precisando. É verdade. Alguém está próximo de você que está querendo, está precisando ouvir uma palavra. Verdade, Deus. Nós, por ser falhos, nós, muitas das vezes, achamos que não somos capazes. Nós criamos uma barreira. Verdade. Nós não fazemos o que o Espírito Santo nos pede. Verdade. Meus irmãos, meus amados, que nós venhamos dar mais atenção, ser mais sensível ao Espírito Santo, que nós venhamos dar mais importância ao que Ele nos fala aos nossos corações. A intimidade com Deus é construída no dia a dia, a passo a passo, a cada segundo. Verdade. Basta que nós buscamos. Aleluia. Eu, meus irmãos, eu nunca imaginei que um dia estaria aqui. Eu tenho 5 anos de convertido. Eu nunca imaginei que um dia eu estaria aqui. Por mim, pela minha carne, por ser humano, eu não chegaria. Mas graças ao Espírito Santo de Deus, aqui estou aqui. Aleluia, Jesus. Graças ao chamado que Ele me fez. É verdade. E Deus. eu aceitei. Tá com sono? Meus Tá com irmãos, sono? vamos ouvir nossos corações. Vamos ouvir o que o Espírito Santo nos fala. Tá com E frio? vamos dar atenção. Vamos fazer o íntimo. Levar a palavra a quem precisa. Quantas pessoas estão chorando, precisando de um consolo? Uma simples palavra que nós realizamos. Que fique essa mensagem aqui, meus irmãos. Amém, Jesus. Para cada um de nós, que essa mensagem venha germinar em nossos corações, que venha fazer brotar uma grande vontade de pregar o Evangelho a quem precisar. Amém, Jesus. Que venha despertar a vontade de fazer o ID, Amém, Jesus. e pregar o Evangelho. Amém, Eu Jesus. agradeço a minha oportunidade. Palmas. Amém.